É isso aí, gente. Sejam novamente bem-vindos. Essa é a segunda temporada do Café com Zac. Esse é o nosso quarto episódio e vai estar super legal. É conversa de tudo, tem até de galinha e ovo. Então se liga na vinheta que nós estamos chegando. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está escutando, assistindo, seja onde for, nos cortes no YouTube, no Spotify, seja onde for, nós estamos aqui, cafécomzac.com. E antes de mais nada, vamos agradecer nossos patrocinadores, né? Eu quero agradecer o pessoal da Mercavejo Brasil, o pessoal também do Regional, da Vox FM, a Ligue Chopp também, Germânia, quem quiser tomar um chopinho aqui, nós estamos também aqui. Nós estamos também a agradecer o pessoal da Revista Estampa, da Óticas Brasil, da Fidelidade e também o apoio nosso de cada dia, que é a Mercavejo, que tem aqui, ó, o estúdio de gravação, tem um estúdio de podcast, você queira gravar, você queira vender também, novo ou usado, mercavejo.com, quer conhecer nossa agência, mercavejobrasil.com.br. É isso mesmo, cara. A Luciana Magazine também, uma nossa parceirona, que tá aqui com a gente nessa segunda temporada, e vai chegar mais gente aí, que eu tenho certeza, hein? Mas antes de chegar, nós vamos apresentar. Quero apresentar aqui, ó, põe na tela central agora, rapaz. Aqui, ó, o homem dos ovos agora, né? Tem algum apelido? Não tem apelido, né? Teria o alemão, que o pessoal me conhece no futebol, né? Mas é Cleverson aí para as pessoas que me conhecem. É isso mesmo, tá falando com o Cleverson de Urupês. E como é que chama a granja? Granja Dois Irmãos. Granja Dois Irmãos. E tá vendendo ovo para todo lado, né? Mas antes de começar a vender ovo para todo lado, nós vamos voltar na infância desse menino aí, quando a tua mãe olhou para você e falou: nasceu essa criatura. Da onde nasceu, de onde surgiu, como é que foi tua vida de começo? O comecinho da vida. Sim, você São lembra Paulo. Ainda? Sim, né? Nascido em São Paulo, né? Criado em São Paulo, nasci lá no Parque São Domingos, em São Paulo, e aí com meu pai já trabalhando com o mercado de ovos, né, frango e ovos, já tinha uma distribuidora de ovos lá e já tinha um estabelecimento comercial, que era um supermercado, uma rotisseria, vamos se dizer assim. São Paulo capital. São Paulo capital. A gente vendia frangos assados e frango frito e atendia ovos também, né? Vendendo ovos também lá. Na época, meu tio que tomava conta da granja aqui no interior e mandava os ovos para São Paulo. E em São Paulo, meu pai distribuía os ovos com a parte de atacado e a parte de varejo que ele também comercializava vendendo para a região ali do Parque São Domingos. Nós estamos falando em que ano isso aí? Se você procurar da minha infância, 1975, né? O ano que eu nasci. Mas a granja, ela nasceu em 1970. E aí você começou a ajudar teus pais com que ano? Ajudei com 11 anos. Já tinha televisão preta e branca ainda ou era colorida? Não, acho que já era colorida na época. Eu falo que a gente já tá nessa fase. É muito engraçado o molecado escutar. Exatamente. Preto e branco? Gente. Vocês põem aquelas imagens preto e branco, a gente começou assim, só assistindo preto e branco, né? Exatamente. E aí você tava em São Paulo, até que idade você ficou em São Paulo? Foi fazer alguma faculdade, o curso? Como que foi a tua vida? Eu, na verdade, assim, ó, como eu sempre tive meus pais trabalhando no comércio e meu pai sempre no ramo de avicultura, eu cheguei àquela fase de aborrecente, né? Com 16 para 17 anos, mais ou menos, resolvi ir embora de São Paulo para querer ter uma vida nos Estados Unidos. Para aprender a falar inglês um pouco, Isso né? É legal. Até porque eu queria montar uma coisa que seria minha e não depender talvez do meu pai, ou não estar ligado junto com meu pai. Então tinha uma rebeldia aí, falou, não quero nada de vocês, eu quero conquistar sozinho. Quero tentar alguma coisa sozinho. Legal. Conquistar alguma coisa que seja o efeito do Cleverson. É uma rebeldia positiva que eu tô falando. Aquilo ali foi ele que empreendeu, aquilo ali foi ele que criou, aquilo ali foi ele que montou do zero. Essa era a minha ideia quando eu pensei em ir embora de São Paulo para ir para os Estados Unidos fazer um curso de inglês, porque eu não sabia nada de inglês.
e fiquei 9 meses nos Estados Unidos, estudando, aprendendo a falar inglês um pouquinho. E depois, quando eu retornei dos Estados Unidos, eu retornei decidido que eu não queria trabalhar mais com meu pai. Que eu queria montar o meu próprio negócio, que eu queria montar uma coisa que seria minha. E por que essa decisão? Foi de lá? Foi por lá? Algum ato que Foi, eu aconteceu? acho que um pouco antes de ir embora mesmo, né? Essa intenção de montar um negócio, que eu fosse entendido que aquele negócio foi montado por mim. E que ali representava a minha pessoa, Você já e não queria, os meus então, pais. naquela idade, querer algo teu, Meu. sem ter uma história por trás. Exatamente, entendeu? Que Tá. eu iniciasse do zero. E meu pai, na época, como atendia muitas redes de supermercados e vendia muito ovo, eu decidi montar uma linha de ovo, uma freguesia de ovo. Comecei ali do zero, meu pai tinha uma Kombi na época que um funcionário ia embora para casa, e eu falei para meu pai, me empresta essa Kombi. Ele falou, mas pra que você quer essa Kombi? Eu falei, porque eu vou vender ovo na rua. Ele pegou e falou, pode pegar, se não vai dar certo mesmo, daqui 2 meses você tá me devolvendo a Kombi, você volta para trabalhar comigo. Ele é um apostável, então. Exatamente. Aí eu peguei e comecei com essa Kombi, depois de 3 meses eu devolvi a Kombi para ele e comprei uma Sprinter Zero na concessionária. Vendendo ovo. Vendendo ovo. Na rua. De porta em porta. Porta em porta. É, É que nem aquele vendedor do Bombril no começo, porta em porta mesmo? Exatamente, porta em porta. É assim que, na verdade, eu acho que o sucesso da venda de ovo é isso. Porta em porta. Entendeu? A venda, eu sou fascinado pela venda. E como que era, então? Você batia nas portas? Batia na porta falando que eu era um produtor de Não ovos. era aquela musiquinha aqui, vai passando o ovo. Não. Chegava no comércio, na lanchonete, na padaria, oferecendo, dizendo que eu tinha uma produção de ovos e oferecendo vender o ovo, porque era um produto de fácil acesso, né? Que o preço não era alto, que era um preço baixo e que você vende para qualquer pessoa. E era mais barato do que o mercado. Exatamente. E a pessoa já entendeu? enxergava isso. Já, Porque tem que já. chegar uma vantagem. E outra, ovo fresquinho, né? Que você fala assim, acabei de pegar direto da granja e tô te trazendo o ovo direto da granja. Então foi rápido a venda. Foi rápido. E assim começou. Comecei com cartela em cartela. Comecei de 2 cartelas, 3 cartelas, e aí começou para caixa, 1 caixa, 2 caixas, 3 caixas, ao ponto de estar vendendo 1.000 caixas de ovo por semana. E onde você pegava as galinhas? Da onde era? Do próprio da família? Na verdade, meu pai já tinha granja aqui no interior, Tá. e aí a gente já tinha essa distribuição de ovos que vinha daqui do interior e levava para São Paulo. Eu tinha um atacado lá, começou com uma brincadeira de um atacadozinho pequeno. E aí eu colocava esses ovos, armazenava lá e saía para a rua vendendo. E aí eu tive que alugar um ponto para pagar um aluguel num ponto para colocar esses ovos para depois sair distribuindo esses ovos. Mas São Paulo, já estava em São Paulo, uma capital grande de venda. Aí como é que você surgiu? Você falou assim, bom, beleza, aqui eu não quero mais, eu vim pro interior vender? Na verdade aí foi um dos grandes sustos da minha vida. Eu fui assaltado em São Paulo. E aí eu fiquei 2 horas com os caras dentro do carro e ali me assustou um pouco. Já era casado, tinha filho pequeno. E aí foi um baque muito grande, porque eu não queria mais ficar em São Paulo. Peguei um trauma mesmo de São Sim. Paulo. Ter ficado... Eu lembro que eu cheguei em casa, abracei meus filhos, chorei muito. Meus filhos não entendiam nada, porque eram pequenos. E eu falei pra minha esposa, vamos embora daqui. Não quero mais ficar aqui. Deu e aí eu susto, decidi né? vir embora de São Paulo pra cá, pro interior. E aí, aí você decidiu ir direto para Europeias. Não, na verdade eu procurei, a gente estava na dúvida porque minha esposa é natural de Ouro-Pês, só que eu queria Rio Preto. E aí nessa indecisão de Ouro-Pês, Rio Preto ou Catanduva, aí a gente veio ver coisas em Catanduva. E Catanduva para mim representava uma cidade que não era grande, que não era um potencial crescimento muito grande por conta de trânsito, eu não queria lugar de muito trânsito, porque senão seria igual São Paulo. Uhum. E Rio Preto já era assim, né? E não queria uma cidade muito pequena. Então Catanduva representava para mim uma cidade comercial bacana e que não era nem muito trânsito e nem muito parado. Então, para mim, eu enxerguei em Catanduva num potencial de crescimento. E aí já tinha um condomínio fechado, que eu procurava também isso, um local de uma área fechada que trouxesse segurança para mim, porque eu já estava abalado emocionalmente, vindo de São Paulo. E foi onde que eu encontrei um condomínio fechado aqui em Catanduva e eu construí uma casa aqui e depois vim morar aqui em Catanduva. Até hoje você é residência em Catanduva, seu trabalho europeu também. Isso, eu sou residente em Catanduva desde 2007 e trabalho em Ouro-Pês. Eu procuro ainda ir de carro para Ouro-Pês porque eu acho mais fácil e não quis morar em Ouro-Pês também, prefiro morar em Catanduva. Quando você veio para cá, você já veio pensando num planejamento ou você veio de corpo e alma mesmo? Vamos ver o que vai dar? Não, minha vida foi assim bem tumultuada no começo com a mudança para o interior, porque eu ainda queria manter minha distribuição de ovos em São Paulo e morando em Catanduva. E a minha ideia aqui era abrir um posto de gasolina. Não era trabalhar com o mercado de ovos, não era trabalhar com isso.
Só que aí eu acho que a vida da gente vai tendo vários caminhos e vão tendo algumas coisas. Eu acho que o cara lá de cima propõe uma coisa pra gente e a gente tem que encarar isso como um desafio. E eu fiquei indo e voltando para São Paulo. Eu ficava em São Paulo durante a semana e ficava vindo final de semana para cá para ficar com a minha família, procurando alguma coisa para fazer. E aí nessas indas e vindas, cansado já de ficar indo para São Paulo e ficar aqui de final de semana, uma prima nossa me fez um convite para trabalhar com telefonia aqui em Catanduva. E eu, na época, não tinha emprego praticamente, não queria ficar mais nessa vida e aceitei esse desafio que era ser gerente de uma área de telefonia para atender CNPJ, o ramo corporativo de CNPJ. 2008, 2009, mais ou menos. Era uma profissão difícil, hein? Difícil porque eu não entendia nada do ramo. Eram vendas que para mim teoricamente seria fácil. Eu tenho uma comunicação fácil, né? Eu acho que seria fácil para mim encarar esse desafio, mas eu precisaria entrar por baixo do mercado porque eu não conhecia nada. Então eu entrei não sendo gerente, entrei como sendo um back-office dela lá para trabalhar com só documentação e aprendendo. E nisso eu fui construindo as amizades aqui em Catanduva, porque eu não conhecia ninguém. Eu tenho primos, tenho uma tia minha daqui de Catanduva, mas eu não tenho muitos parentes em Catanduva. E Catanduva, por incrível que pareça, ainda é uma cidade que as pessoas se conhecem pelo nome e pelo sobrenome. Sim. Então, vindo uma pessoa de fora, ela não tem muito referência para dar para as pessoas. Então, a credibilidade nesse início de trabalho que eu estava iniciando, ela não existe, né? Então eu preciso mostrar quem eu sou, as pessoas precisam acreditar no meu trabalho para depois confiar e começar a entregar, indicar amigos e tudo mais. Então foi assim que eu comecei na telefonia. Começando nesse ramo empresarial, conhecendo grandes empresas aqui em Catanduva, e as pessoas foram abrindo portas para mim aqui em Catanduva. E no ramo corporativo eu acabei fazendo grandes amizades aqui dentro de Catanduva. Tanto é que eu trabalhava com a Claro no ramo corporativo, a gente mudou a bandeira para Vivo no ramo corporativo também, e eu abri uma loja pessoa física aqui em Catanduva também, e então eu estava com o ramo corporativo da Vivo e pessoa física da Vivo aqui em Catanduva, trabalhando nesse ramo de telefonia. O ovo já tinha acabado para você. O ramo de ovo, eu continuava com a distribuidora em São Paulo, que aí eu deixei um sócio meu tomando conta, acabei tendo um sócio lá em São Paulo para tomar conta, porque aí eu não conseguia estar 100% lá em São Paulo. Essa pessoa continuou tomando conta para mim e eu fiquei aqui em Catanduva trabalhando com o ramo corporativo. Então, o mercado de ovo para mim era só ir lá tomar conta dessa freguesia que eu mantinha lá, até porque eu não tinha renda suficiente para me manter aqui em Catanduva só com a telefonia. Então eu precisava dessas duas rendas para me manter. Então eu mantive ainda essas duas empresas. E aí como é que você conseguiu identificar isso? Quer dizer, agora você estava amarrado em dois lugares. Exatamente. Né? É aquele negócio, você não estava mais com foco, você estava com vários focos. Você tava um para pagar teu fogo, que era vender o ovo, e o outro trabalhando com telefonia, que você acreditando que você podia ser gerente, dono, montar empresas e tal. Como é que foi essa decisão de falar assim, não, agora eu vou pro ovo? Não deu certo a telefonia, o que aconteceu? Outro baque. Na verdade, em 2013, eu recebi um telefonema do meu pai dizendo que ele tinha arrendado a granja daqui no interior. Ele fazia, acho que mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, que ele estava com a granja arrendada. Porque meu pai também teve alguns desafios na vida dele, que meu pai, era meu pai e meu tio nessa granja, né? Granja Dois Irmãos, ela foi montada pelo meu pai, meu tio e os pais dele. E trabalhava nessa granja praticamente toda a minha família, que era meu pai, meu tio, a irmã do meu pai, que era minha tia, o cunhado do meu pai, então trabalhava todos em família nesta granja. E com o tempo meu pai foi desfazendo a sociedade, tanto com o irmão dele, quanto com a irmã dele, e foi ficando sozinho. Só que chegou um determinado ano que meu pai resolveu arrendar a granja. E ele arrendou essa granja para uma pessoa. Só que em 2013, essa pessoa que estava pagando arrendamento para o meu pai acabou fazendo dívidas no nome do meu pai. E meu pai me ligou em 2013, que nem eu estava te falando, dizendo para mim que ele precisava da minha ajuda na granja. Que a dívida era em torno de R$600 mil que ele tinha assumido com bancos, com fornecedores. Que não era dele. Que não era dele. Mas que ele tinha dado a palavra que ele assumiria. E meu pai acabou sendo fiador, tanto em banco quanto em cooperativas aqui da cidade.
E meu pai me ligou falando o seguinte, olha, eu tô com essa dívida, gostaria que você viesse trabalhar comigo. E na época eu fiquei meio atrapalhado, porque eu tinha o comércio em São Paulo, com a venda de ovos, eu tinha o ramo de telefonia corporativo e o ramo pessoa física. Eu não conseguiria assumir mais um novo negócio. E ainda esse negócio endividado, eu precisaria estar 100%. Precisaria estar de cabeça nesse negócio. Eu não poderia ter outras coisas. Esse negócio endividado é o que pagava as contas. Exatamente. Teria que eu entrar para assumir, para quitar todas essas dívidas e poder fazer esse negócio virar um negócio de sucesso. Porque era um negócio da família, desde 1970. Sim. Então, quando meu pai fez essa proposta para mim, eu só fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, ó, você acha que é possível a gente sanar todas essas dívidas? Porque eu desde pequeno ouvi meu pai falando que granja não dava dinheiro. Que produtor não ganhava dinheiro com ovos. Isso, já cortando isso aí, é muito preocupante a palavra de um pai, né? Isso. Tem peso, né? Muito, demais. Até porque ele é a pessoa de maior experiência no ramo. Então, se ele é a pessoa de maior experiência, quem que ia me dar uma base para saber se eu ia encarar esse desafio ou não? Você escutava isso quando você era pequeno? Quando era pequeno. É por isso que você acabou meio que desistindo do negócio, indo para um lugar que você achava que ia dar lucro. Exatamente. Na tua cabeça já não dava lucro porque você escutou de pequeno isso. Exatamente. Até porque eu escutava meu pai e meus tios nas reuniões de família até, falando sobre o negócio. Que meu pai às vezes mandava dinheiro de São Paulo para cá para o interior, para cobrir talvez despesas que eles não conseguiam fazer com que o negócio daqui da produção conseguisse gerar. Então, naquela época, eu falei, pô, eu vou entrar no negócio que eu não tô, graças a Deus, bem ou mal, eu estou conseguindo pagar minhas contas. E eu vou entrar num negócio que eu vou ficar negativo? Não quero. Então, eu falei para ele, pai, vamos fazer o seguinte, apura a dívida, vende a propriedade, paga todas as pessoas que o senhor está devendo e acabou o assunto, porque eu estou trabalhando com outra coisa, eu já estou trabalhando com outro segmento, eu não vou trabalhar com o senhor. E meu pai falou, olha, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. Eu acho que é um momento para você vir trabalhar comigo, eu acho que é a hora de você voltar a trabalhar comigo. Eu falei, bom, vamos pensar? Vamos pensar porque assim, eu preciso também que o senhor me dê uma resposta. Será que esse negócio vai gerir o suficiente para eu conseguir pagar minhas contas? Casado com 2 filhos. Casado com 2 filhos. Nessa época os filhos já estavam grandes, né? E o ovo não é como hoje, antigamente era difícil. Muito complicado, porque os médicos falavam muito mal do ovo por conta da salmonela. O consumo naquela época não era tão grande igual está hoje. Hoje é até fácil o colesterol, falar. né? Exatamente. Não come muito ovo, não pode comer. Tudo era negativo. Os médicos falavam. Os médicos instruíam para não consumir ovo. Sim. Os médicos falavam, você não pode consumir ovo em grande quantidade. Você tem que consumir um ovo por dia. Olha, se você consumir 2 ovos pela semana, tá bom. Era isso o que os médicos falavam. E eu escutava isso nas mídias. Então, o consumo não aumentava. Meu pai chegou a participar de vários protestos por conta do ovo. Por conta de governo falando que não era para aumentar o consumo, que não era para consumir, médicos alertando por conta de salmonela. Então, isso era grave para o setor. E o que eles estavam certo nesse passado e errado que você viu hoje? Na verdade, eu acho que não é nem um certo nem um errado. Eu acho que os estudos com o tempo foi indicando que não é bem assim, entendeu? Tanto é que os estudos hoje comprovam que hoje a melhor coisa consumir ovo. Faz bem para a saúde. Hoje, se você for numa academia e se você perguntar para todos que estão numa academia quem consome mais de 2 ovos por dia, eu tenho certeza que vai ser 50% da academia que vai falar que consome mais de 2 ovos por dia. Entendi. Então, mas vamos voltar, antes de voltar nesse presente, pro teu passado. Você estava lá naquela tua preocupação. Você foi, não foi, largou ou não largou? Isso, aí eu larguei. Larguei tudo que eu estava fazendo, deixei minha esposa tomando conta da parte de telefonia. Falei para ela que seria um momento para ela assumir aquela empresa, para eu ir com o meu pai, porque eu não podia. Como é que você fala não para um pai? Como é que você chega pro seu pai e fala assim, pai, eu não vou trabalhar com você, vende aquilo que você acredita, porque ele acreditava que ele poderia reerguer o negócio dele e pagar todas as contas dele, até porque era o nome dele que estava ali. Então ele não queria sair do negócio, ele queria tentar salvar o negócio. E que a gente como filho, a gente vê o pai como super pai, né? Superman. Como é que foi enxergar que teu pai estava quebrado? Não tem. Acho que isso é um pouco maior do que a gente, entendeu? Você vai acreditar que você vai dar conta de ajudar teu pai. E aí naquele momento eu aceitei o desafio, cheguei pro meu pai e falei, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, pagar quem você se comprometeu a pagar.
Então nós fizemos uma lista na época e fomos pagando ou se comprometendo a pagar, que eu acho que isso é o mais importante para qualquer empresário. Você precisa dar resposta para as pessoas. Olha, vou te pagar, mas posso te pagar em 36 vezes? Olha, eu fiz negociações com a Copercitos, por exemplo, que é daqui de Catanduva, bebedora central, eu fiz em 36 parcelas. Honrei com todas as parcelas, porque eu me comprometi a pagar. Então, com bancos, me comprometi a pagar. Falei, olha, a dívida não é nossa, mas nós vamos pagar. E honrei todos os nossos compromissos. Eu trabalhei de 2013 até 2015 pagando todas as dívidas, honrando todos os compromissos que a gente tinha feito em 2013. E só em 2015 que a gente começou a fazer novos investimentos numa propriedade que já tinha 30 anos aí, quase 40 anos de existência. Você quer me dizer que até 2015 eles estavam quebrados? Quebrados. A gente não conseguia juntar dinheiro para fazer nenhum tipo de investimento, nada. E tudo era travado, né? Tudo era travado. A gente, na verdade, assim, meu pai tinha muito nome no mercado. Muito nome no mercado por conta que as pessoas conheciam ele. Então a gente precisava primeiro sanar as dívidas para depois começar a investir. Até para abrir novos mercados. Até para abrir novos mercados. E você sabe que a gente vai... a vida vai mostrando algumas coisas pra gente que a gente vai falando, caramba, de novo. Em 2015 nós tivemos uma chuva lá na granja e que ela derrubou 4 barracões. 2 barracões estavam lotados de galinha. Teve matéria, inclusive, sendo divulgada na SBT, na Globo, todo mundo foi lá para fazer. Mas agora a gente vem com essa informação de uma granja que foi destruída na região de Rio Preto. Leandro Weidmann, as causas de toda essa destruição parece que foi um temporal, é isso mesmo? Foi em uma granja de Urupês e os prejuízos chegam a 2 milhões de reais. 3 barracões inteiros no chão e mais de 4.000 galinhas mortas. Essa é apenas uma parte dos estragos que uma forte chuva de vento deixou nessa granja de ovos em Urupês, na região de Rio Preto. Segundo o proprietário, foi o temporal mais forte que ele viu nos 34 anos de trabalho. Nós podemos dizer que aqui foi um tufão que passou por aqui, porque o estrago, como vocês acabaram de ver, foi muito grande, em todo o setor da granja inteira. Os funcionários do local estão trabalhando na remoção dos escombros e dos animais mortos. Outros barracões também foram afetados. Em alguns locais, estruturas de ferro foram retorcidas com a força do vento. Até o momento, o prejuízo contabilizado ultrapassa os 2 milhões de reais. Nós tivemos muita ajuda de todas as pessoas envolvidas em Urupês. As pessoas amigos do meu pai estiveram lá ajudando a gente, porque a gente teve que tirar a galinha debaixo do escombro, porque caiu o barracão praticamente deitou inteiro com 8.000 galinhas. Nossa. 2 barracões com 8.000 galinhas. E a dívida ainda estava correndo. A dívida ainda correndo e as coisas... Aquele momento eu falei pro meu pai... desista, né? Isso. Desista, vocês não vão conseguir. Eu falei pro meu pai naquela época, eu falei, pai, será que não é um aviso? Lá. Será que não é de novo um aviso pra gente parar? Porque aqui, faz 2 anos. Bateu medo, né? 2 anos que a gente recebeu um aviso dizendo assim, não entra. Agora vem aqui e fala assim, vai embora. Só que aí a gente pegou e falou, não vamos desistir. Eu falei, eu não vou desistir porque assim, você vendo as pessoas indo te ajudar, que tinha mais ou menos num dia lá que a gente ficou trabalhando. Eu lembro dessa matéria, você tá falando, tô lembrando. Para tirar as galinhas debaixo do escombro, Daniel, a gente ficou até 1h da manhã trabalhando. No outro dia, 5h da manhã, eu tava de novo na granja. Porque era cano de água que tava quebrado, eletricidade rompida, barracão deitado pro chão, e a gente precisava realocar essas galinhas debaixo do escombro e colocá-las de novo na gaiola para poder tentar ver se essas galinhas iriam produzir. Entendeu? Prefeitura nos ajudou, todas as pessoas envolvidas assim, eu sou muito grato pela cidade de Urupês por ter nos ajudado naquela época. Você acha que aquilo lá que ajudou a dar uma força, olhar o lado humano, que aquele momento falou assim, gente, se eles estão acreditando em nós, por que eu vou desistir? Aquilo foi um divisor de águas. Foi na minha vida, assim, que eu falei assim, mas eu não posso desistir agora. Agora não é momento para desistir, eu preciso dar uma resposta para essas pessoas que estão acreditando na gente. Porque a cidade de Urupês praticamente se mobilizou com aquele momento nosso drástico e foi inteira ali para nos ajudar. Os nossos colaboradores que estavam com a gente, não tendo hora para ficar, não tendo hora para ir embora, trabalhando dia e noite para poder nos ajudar, para a gente novamente se reerguer novamente, para poder tocar
a nossa empresa, porque naquele momento eu já estava fazendo novas dívidas. Nossa. Eu estava fazendo algumas coisas para tentar novos investimentos, erguer a empresa, fazer essa empresa faturar. E ali para mim foi mais uma ducha de água gelada. Você está falando em 8 mil galinhas. Exatamente. Ali era um faturamento praticamente... Foram 16 mil galinhas total. Foram 2 barracões que cederam inteiro. Então, 8 mil estava em cada barracão. Meu Deus. Então, naquele momento ali, eu falei assim, Jesus, isso... Eu não sei se é um sinal, ou para parar ou para ficar, mas eu falei, não vamos parar. Vamos tirar dessa pedra, fazer virar de novo um diamante. Você acredita que naquele momento você começou a evoluir? Quanto tempo demorou para você reconstruir aquilo? E dali em diante você percebeu que nada mais abalaria? Porque aquele problema foi um dos grandes problemas? Sim, aquilo ali na verdade serviu, acho que que nem eu falei, como divisor de águas, porque os 2 barracões que caíram eram um próximo do outro. Em 2016 eu resolvi fazer uma limpeza onde que existiam esses barracões e eu reergui um novo barracão para 30 mil galinhas. Ali foi um salto enorme. Eu saí de um barracão que era 16 mil galinhas e construí um novo barracão para 30 mil galinhas. O medo já tinha ido embora. O medo já tinha ido embora. E aí chegava um novo desafio para mim, que era fazer novos investimentos. Que aí eu falei, agora ninguém me segura. Agora eu vou fazer investimento. Agora eu vou investir, agora eu vou para cima, agora não é a hora mais de parar e não é a hora mais de ter pensamentos que falam assim, é hora de parar. Não vai ter hora para parar agora. Agora é hora de fazer novos investimentos. Você acha que foi aí, então, esse problema te deu força ao ponto de você perder o medo que você teve desde criança, a dificuldade que vinha, não dá dinheiro, não dá lucro, teu pai endividado, caiu o barracão, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou desistir. Não desistiu, ficou forte. Ali em diante, como empresário agora, analisando como empresário, você olhou e falou assim, agora ninguém mais me segura? Exatamente, foi exatamente isso. Porque eu falei assim, eu já passei por muitas coisas aqui. Aqui dentro da granja, só falando naquela época da granja, eu já tinha pego uma dívida muito grande, já tinha passado pela dívida. Veio a queda dos barracões, que acabou abalando até a produção da granja, abalou os funcionários. E a partir daquele momento, eu falei, agora eu vou para cima. Agora eu vou fazer E aí crescer. nós estamos falando em 2016, e aí qual que foi o pulo do gato? Na verdade, assim, eu acho que o grande pulo do gato foi as pessoas que nos assessoram ali. Eu tenho bastante profissionais que nos assessoram e isso eu não posso ser único nessa prêmio ou nesse case de sucesso. Eu não posso ficar sozinho. Meu pai é o grande gestor de tudo isso, os meus tios que tiveram também, a família como um todo teve, eu sou muito grato e honro por eles até hoje, porque a gente já tinha uma base lá dentro pronta. E aí de 2016 para frente, que foi o ponto X da coisa, que eu comecei a fazer novos investimentos, eu estava muito respaldado daquilo que eu queria fazer. Legal, e se a gente começar a analisar aquela brincadeira que a gente fala, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Quer dizer, o teu pai te ajudou nisso e essa, abre aspas, meia desgraça que aconteceu no barracão te tornou ser uma pessoa forte que acabou não ficando nesse documentário. Ficou forte, acabou sendo pai. Exatamente. Então, como é que é hoje, você olhando essa base, como é que você não deixa esse livro passar? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Como é que você luta para que não aconteça isso? Na verdade, assim, nós estamos lá na granja hoje na 4ª geração. Começou com os meus avós, vamos se dizer assim, que estava junto com os meus pais. O meu pai, meu tio e meus tios que estavam no negócio. Eu já passando e agora tá vindo os meus filhos. Eu tô com os 2 trabalhando comigo, o João de 23 e o Pedro de 20. Tá comigo inserido no negócio. Então, eu acredito que eles iniciando do jeito que eles estão iniciando, por baixo, tá os 2... chão de fábrica mesmo, trabalhando comigo, um tá embalando o ovo, o outro tá na lida com os colaboradores, instruindo, aprendendo com eles, porque os nossos colaboradores nos ensinam muito mais do que a gente ensina eles. Sim. E nessa lida junto, eu tenho certeza que com os pés no chão, a gente só tem a crescer lá dentro da granja. Porque se for para analisar, você começou a crescer vendendo ovo na rua. Na rua. Então, quer dizer, você tem que mostrar embaixo. Que esse aprendizado começa lá embaixo. Perde a vergonha de tudo. Nem se for para limpar a porcaria do negócio da galinha, mas você vai limpar. Eu falo assim, quem já vendeu ovo na rua, não tem tempo ruim. Isso tem que passar para a geração. Exatamente. E como você passa uma geração tão atual que eles sabem de tudo? Na verdade, tentando fazer eles colocarem os pés no chão.
Entendeu? Então, na hora que essa nova geração chega querendo mostrar para você que eles sabem tudo, Tá no Google. Isso, e querendo mostrar para você que você não sabe nada, aí eu pego a oportunidade que eu tenho hoje, que é meu pai vindo lá, e às vezes eu coloco os meus filhos para falar com meu pai. E aí meu pai dá essa expertise para eles. Então assim, ó, calma. Ó, peraí, vou te mostrar aqui, ó. Então, quando eles vêm mostrar alguma coisa dizendo que eles sabem mais do que ou eu ou meu pai, aí eu trago eles um pouquinho para a realidade. Que não é bem assim. Porque senão eu vou achar que nós estamos ultrapassados pela idade, né? Exatamente. Vocês entendeu? são caretas, são ultrapassados, não sabem sobre tecnologia. Exatamente, entendeu? Pode até ser que a gente às vezes se perde um pouquinho, né? Sim, lógico, Porque com às certeza. vezes eu peço auxílio deles. Sobre a tecnologia, sim, mas falando, mas o ovo, a galinha bota há milhões, anos e anos, ela continua botando do mesmo jeito. Exatamente. A maneira que você vai fazer, ela não vai mudar. Não, e o manejo, Daniel, para quem vê assim e quem acha, a pessoa que é um empreendedor hoje, acha que pôr uma galinha dentro da gaiola lá, por exemplo, esperar ela botar ovo é simples assim. E como que é? Não é assim. A galinha, ela fala com você, só que você precisa ter essa sensibilidade de ver se a galinha está com algum problema respiratório, se ela tem algum problema sanitário, se ela tem algum problema que de repente é algum problema de saúde. Então, ambiência do barracão envolve muito. Você não pode ter ninguém correndo no meio dos barracões, que influencia. Assustar ela. Isso, assusta a galinha. Por exemplo, eu tenho queda de produção. Uma vez, é muito engraçado isso que eu falo para todos, né? Que eu falo assim, olha, teve um barracão lá na granja que a gente tinha um morador que morava ali ao lado do barracão. E ele tinha uma mania de escutar a música num som um pouco mais alto do que é o normal. E ele ficava no domingo ouvindo a música muito alta lá. E a gente percebeu uma queda de produção naquele barracão. E vamos olhar a água do barracão primeiro para ver se a água tá tudo certo. A água tava tudo em ordem. Ração, vai olhar a ração para ver ração tudo em ordem. Vamos mandar para amostra a ração para ver se por um acaso tem algum problema na ração. Mandamos para amostra. Nada. A gente não conseguia identificar o problema no barracão. Um domingo à noite eu resolvi dar uma volta pela granja e escutei o som alto. Pedi pro colaborador, eu falei, faz uma gentileza para mim, só não põe mais o som alto assim, do jeito que você tá colocando. O barracão, ele tava 10% abaixo, ele voltou a porcentagem dele só por conta do som alto. Doideira, hein? Entendeu? Quer dizer, você pode começar a trabalhar com música terapia com as galinhas. Colocar um Beethoven. Isso, Você nunca pensou, certo. será que não, se colocar uma música ambiente, um evolui? De Porque eu repente vejo o vai- cachorro dormir com música. Tem que a música de... Tem. Será que não interfere? Se mexer com uma musiquinha, não aumenta a produtividade Olha, pode ser. Vou fazer uma... Um vou- som ambiente, aquelas músicas clássicas, calminha. Tem que perguntar pode pra ser. elas o que elas gostam, né? Mas é interessante isso. Não, mas é interessante. O ambiente, ele reflete muito na tua produção. Porque se você fala que a música atrapalhou, de repente uma música certa, ela ajuda. Ajuda e outra. É assim, ó, o que eu às vezes me preocupo com um determinado barracão é se tem árvores perto do barracão para não dar sol direto na galinha. A gente coloca sombrite, a gente coloca tela, preocupado com a ambiência. O último barracão que nós fizemos, o último investimento agora que foi feito o ano passado, 90 mil aves dentro de um barracão climatizado. Temperatura de 22 a 25 graus. A produção desse barracão é fantástica. Foi o melhor investimento que eu fiz nos últimos anos. O melhor e o maior. O último investimento que eu fiz foi esse. 90 mil galinhas num barracão climatizado. Temperatura ideal. A galinha com a produção altíssima e mortalidade quase que menos de 1%. Bom, é isso aí. Quer dizer, então, que nós estamos falando agora em 2024. Quer dizer, 2016 o problema, crescimento, aprendizado, pancada, colocou os filhos para trabalhar, mudança de gestão, melhorias, daqui a pouco vai ter música terapia para galinha. Tirando tudo isso, desde as brincadeiras à parte, o que você pode dizer como empresário? Essa mudança tua, porque você está contando as histórias, deu certo, se não tivesse dado certo, você estaria totalmente errado no que você fez, né? Sim. Mas deu certo, então você está totalmente certo na tua história. Mas como empresário, o empresário que está te escutando agora, ele fala assim, tá, então tá bom, ele tem um ramo de galinha, eu tenho um ramo X, eu tenho um ramo Y, mas o meu tá dando um prejuízo. O que você pode dizer para ele, o que ele tem que enxergar no trabalho, na empresa dele? Você enxergou que acho que poderia passar para alguém, me ajuda na minha empresa.
Não financeiramente, mas o que você enxergou na tua empresa para mudar que eu preciso enxergar? Na verdade, eu acho que o grande clique que foi para mim, assim, ó, eu precisava, com a história que eu falei, te contei, que meu pai sempre falava que a empresa dava prejuízo, eu precisava estar cercado de bons profissionais. Esse para mim foi o grande X da questão, que eu acho que faz diferença na vida de qualquer outro empresário. Você precisa estar cercado de boas empresas te assessorando. Então eu procurei um bom advogado para me assessorar desde 2013. Esse advogado está comigo lá, ele é um profissional pago mensal. Para você ter ideia, hoje nós temos 50 colaboradores trabalhando com a gente. Eu tive 3 ações trabalhistas, que as 3 ações nós tivemos êxito. Então, quer dizer, não é por conta da minha gestão, é por conta da minha assessoria que eu tenho. Então, eu tenho uma empresa de RH que também nos assessora com a parte de RH. Porque hoje contratar a lida com o ser humano tá ficando cada vez mais complicada, né? Imediatistas, isso. né? Ainda mais se for pro cara jovem. Isso, exatamente. Nós temos uma turma de colaboradores muito jovens. Eu procuro pegar uma turma bastante jovem. Só que a gente precisa também analisar no mercado o que tem, porque a gente tem bastante usina competindo com a gente ali na nossa região. Então eu também preciso ter essa assessoria na parte de RH. Tenho minha esposa que é psicóloga, que também ajuda na recrutação dos colaboradores. Isso ajuda bastante, isso faz toda a diferença. Então a gente analisa perfil antes de contratar. Aí contratamos. E eu tenho uma empresa de assessoria financeira, que qualquer investimento que eu faço e que eu fiz na Granja desde 2013, ela só é feita e só é realizada após esta consultoria. Analisar todas as situações, tanto favoráveis quanto ruins, que a gente pode ter um investimento sendo feito com segurança, com a margem de segurança. Então, todos os investimentos que eu fiz lá foi baseado em números, em fatos. Eu não saí achando que eu tenho que fazer um investimento e saí lá gastando o dinheiro que eu acho que eu tenho que gastar. Então a gente sempre, quando a gente vai fazer uma reunião de como vamos fazer os novos investimentos? E aí é o toró de parpite que nem todo mundo faz, todas as empresas fazem. Vou lá, coloco 10 novos investimentos e aí vou vendo o que é prioridade para os novos investimentos. Qual que é o nível 1 de prioridade? Esse daqui é o nível 1. E vou numerando. Esses são os 10. E aí, a gente só vai mudar a não ser que apareça um fato novo. Então pode acontecer nesse meio do caminho aparecer um fato novo. Aparecer um fato novo, eu levo de novo para essa empresa de consultoria financeira para ele analisar, para ver se essa ordem de fatores pode ser mudada. Podendo mudar, a gente muda e vamos fazer esse investimento. Tudo isso daí que você está falando são pessoas terceirizadas. Terceirizadas, todas Que terceirizadas. eu acho o diferencial, porque se o Daniel tiver com você há 10 anos, como na parte financeira, de repente eu saio, você fica sem braço. Já terceirizando esse tipo de serviço, você nunca perde. Nunca perco. Inclusive, eu tô com esses profissionais comigo desde 2013. Tanto essa pessoa do advogado, que é o advogado que está comigo desde 2013, o RH e essa pessoa da parte financeira que está comigo. E contabilidade, óbvio, né? A parte contábil você também não pode deixar, até porque a parte de contabilidade também é muito importante. Você precisa ter uma assessoria contábil muito importante. Tudo bem, aí nós estamos falando agora de empresa familiar, que as pessoas falam que é uma das piores coisas para administrar uma empresa familiar. Aí ele tem emoções, sentimentos, papai, mamãe, tio, prima, seja quem for. Quer dizer, a empresa familiar é muito complexa, até para administração. Como é que você consegue levar o teu trabalho para tua casa? Como é que você consegue organizar isso? Como é que você fala agora não? Como é que você fala não foi eu? Quando deu um problemão lá, você trazer e vamos tomar sorvete? Né? Como é que vai isso? Acaba se misturando, não tem jeito. Só que eu tento... em casa nós somos os 2 meninos, eu e minha esposa. Então eu procuro tentar numa mesa de um jantar evitar o assunto empresa. São 4 que trabalham lá. São 4, os 4 trabalham lá. Então assim, a gente não pode trazer os problemas para dentro de casa, porque a gente trabalha lá de 12 horas, às vezes 13 horas, e Granja é domingo a domingo. Granja a gente não tem folga de sábado e domingo, que a gente fecha a porta, vai embora e volta só segunda-feira. Granja é domingo a domingo. Então, assim, os problemas, se eu for ficar preocupado só com o problema e enumerar só os problemas, eu vou ter 200 problemas. E aí eu vou levar para minha casa 200 problemas. Então eu não posso levar para uma mesa de jantar 200 problemas para a gente resolver numa mesa de jantar. Então eu procuro
É muito difícil isso fazer, tá, Daniel? Você não é ansioso, porque eu tenho ansiedade de resolver as coisas. Então, pra eu mim sou é difícil. muito ansioso. Você também? Eu sou muito ansioso. Então eu preciso aprender com você, como é que controla isso às vezes. É tentar assim, ó. Tem dia que eu chego muito aborrecido em casa, tem dia que é mais pesado, tem dia que é um dia um pouco mais difícil que o outro. Todos os dias não são a mesma coisa, não são fáceis. E em casa nós temos 4 pessoas com temperamento diferentes. Sim. Então assim, a gente precisa tomar cuidado às vezes, para não levar os problemas para dentro de casa e chegar em casa começar a querer resolver os problemas da empresa. Aí entra o papel do pai, o gestor, aquele que fala, agora não, porque você também queria discutir, você também queria brigar. Eu sou a pessoa que mais, às vezes, inicia um assunto. Exatamente. Eu inicio um assunto. Então mas você eu já falo, identificou que você é o problema. Exatamente. Aí eu peço, amanhã a gente conversa sobre isso lá na empresa, porque aqui não é hora para conversar sobre isso. Legal. Entendeu? Isso é bom as pessoas entenderem, porque se você juntar tudo, você se perde. Exatamente. Onde eu tô? Exatamente. Tô em empresa, tô em casa, onde eu tô? E tentar, eu sei que isso é muito difícil Sim. também, e tentar assim, trazer para um assunto de família, assuntos mais suaves. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo falando dos problemas que a gente vive, e não falando do que a gente poderia fazer para melhorar. Entendeu? Então não adianta você só pensar no problema. Você tem que pensar assim, tá bom, aconteceu o problema. O que eu faço para que amanhã não aconteça de novo? Isso é o mais importante para mim. Não adianta eu ficar revivendo aquele problema que aconteceu. Furou o pneu do meu carro. Tá, furou o pneu do meu carro. Por que furou o pneu do teu carro? Porque eu passei no buraco. Então assim, eu não vou passar mais naquela rua que tem aquele buraco. Então eu vou evitar. É assim que a gente consegue resolver os problemas. Então, lá na granja, é assim, é fábrica de ração funcionando 24 horas, são motores ligados, a gente recebe caminhão de milho, recebe caminhão de soja, a gente faz a nossa própria ração, aí a gente tem a indústria de ovo, que separa o ovo, a classificação de ovos. Então, são 50 colaboradores trabalhando com a gente todos os dias. Você imagina, se eu levar os problemas de todos os dias que acontece, uma máquina que quebra, a gente está procurando cada vez mais automatizar. E automatizando, acontecem os problemas de máquina. A máquina, ela precisa da sua manutenção. Então, a gente precisa deixar os problemas na empresa e tentar em casa ser um pouquinho mais leve. Então, e aí que entra, você falou em 50 pessoas, né? Quer dizer, se essas pessoas não estiverem preparadas emocionalmente, elas vão atingir a galinha. Exatamente. Como é que internamente, então, na empresa, saindo fora da tua casa também, quer dizer, olha que doideira, você tá lá com teus problemas, você tem que fingir que tá tudo bem. Você vai na tua empresa, tá tudo sorrindo, porque se você mostrar a fúria, você vai dar o direito pros teus funcionários também mostrar a fúria deles. Exatamente. O exemplo começa de cima, essa é a frase. Exatamente. Como é que você consegue identificar quando um funcionário não tá bem? Teve alguma história, não precisa falar, citar nomes, nada, mas algum problema que você falou assim, gente, não tá bem ali, tá interferindo ali. Tá interferindo aqui. Como é que você consegue trazer esse funcionário pra realidade e voltar, sem perder ele também? Sim, porque é sim. fácil falar assim, manda embora. Esse é o grande desafio, né, Daniel? É difícil isso é muito complicado, mas assim, a gente tem que identificar. Hoje eu comentei de manhã ainda com os funcionários assim, eu sou o grande técnico desse time. Então, eu me sinto ali como um grande técnico de futebol, já que o país é o país do futebol. Então, vamos trazer isso para a realidade de um time de futebol. Só pode 11 jogar. E aí, os 11 que estão lá como titulares, você tem que ver quem é o cara para jogar de lateral. Quem é o cara para jogar na lateral esquerda? Quem é o cara para jogar na lateral direita? Quem é o teu bom zagueiro? E eu ali, como gestor da empresa, tenho que ver na qualificação de cada colaborador aonde ele rende mais, aonde é o setor que ele vai contribuir mais. Isso. Porque às vezes ele está num setor que ele não gosta de estar ali, que ele não gosta de fazer aquilo ali. Então não adianta você deixar aquele colaborador naquele setor. Você tem que tirar ele dali e colocar ele num setor que ele vai te render mais, que ele vai te contribuir mais. E as leis trabalhistas, você precisa estar preocupado também com as leis trabalhistas, para andar em cima da linha. Por quê? Porque hoje em dia você não pode ter uma pessoa que não é habilitada dirigindo o trator. Então você precisa ter o habilitado dirigindo o trator. Você menor de idade, você precisa colocar ele às vezes num lugar específico, que não gera risco para o menor de idade. Então tem algumas coisas que a gente tem que se preocupar sim, para poder colocar cada colaborador no setor certo, na sua função certa. Se ele não está rendendo, é porque alguma coisa está acontecendo. Se ele está chateado, se ele está bravo, vamos tentar chamar ele para conversar com ele, para ver se há algum problema na casa dele. Porque às vezes a gente lida com menino de 18, 19 anos, que, por exemplo, eu tenho casos lá de menino que os pais estão no norte.
que os pais estão lá em Alagoas ou estão lá em Pernambuco, que os pais não são nem presentes. E se você falar 18 anos, é muito novo. Nossa senhora. 19 anos. Tá formando o cérebro agora. Exatamente. Eu tenho meninos de 19 anos, casados, com uma menina de 14 e com filho. Então, se você pensar que hoje um menino de 19 anos já constituiu uma família, ele tem um monte de outras preocupações. Sim. E ele tá ali na lida comigo todos os dias. Então, às vezes, a preocupação vem da casa dele, que às vezes não tem uma comida para dar para a esposa dele. Então, é esse olhar que você precisa estar o tempo todo preocupado. É que eu falo, quando a gente trabalha com parte do marketing organizacional nas empresas, a gente identifica justamente isso. Porque tem casos que fala assim, aquela pessoa é uma ótima vendedora, fantástica, podia colocar ela para a parte de marketing, podia colocar ela para tal lugar. Então, justamente isso, já várias histórias. Não é porque o cara mexe com parte do caminhão, que ele sempre foi o melhor do caminhão, agora vamos colocar ele para gerenciar toda a equipe do caminhão. Esse acho que é o grande problema. Que de repente você estraga a empresa, estraga a vida do cara, você estraga o futuro da pessoa. Então por trás disso tem que ter um gestor. Aí é você que tem que apontar o dedo, por trás tem toda essa equipe também. Não, aí é por isso que eu falo, né? Que a gente tem que ter esse respaldo da minha equipe que trabalha junto comigo. Então, essa pessoa que faz a assessoria do RH comigo, junto com a minha esposa, que é a psicóloga formada, ela vai ver o perfil de cada funcionário. E aí ver qual que onde que cada um precisa estar, entendeu? Onde cada colaborador precisa estar. E aí a gente remaneja dependendo da situação de cada um. Porque aí a gente consegue render um pouco mais, né? Sim. Agora, falando no Brasil atual, hoje a lei é comer ovo, né? Todo mundo fala, come ovo, vê bem academia, come ovo. Quer dizer, agora tem um outro problema, que como é que você vai aumentar o fluxo do ovo, aumentar a galinha, aumentar o local e aumentar a equipe? Qual que é o pensamento teu hoje sobre isso? Hoje, na verdade, eu preciso estar um pouquinho mais estruturado. Minha ideia agora, esse ano de 2024, é estruturar a empresa, porque eu vim numa crescente aí dos últimos 2, 3 anos muito grande. A gente partiu em 2013 com 150 mil galinhas. Nós estamos hoje em 2024 com 400 mil aves. Tá? Então, lá em 2013, quando a gente iniciou em 2013, eu tinha 15 pessoas trabalhando comigo. Hoje, em 2024, eu tenho 50 pessoas trabalhando comigo. Eu tinha uma produção de 100 caixas por dia. Eu tenho uma produção hoje de 600 caixas dia. Então, hoje o que eu queria mesmo é estruturar a empresa, e a estruturação que eu falo da empresa é assim, dar uma qualidade de trabalho melhor para cada colaborador. Então, melhorar a qualidade que eles vão poder me dar no dia a dia. De repente, colocar uma máquina que possa render um pouco mais para o dia a dia do funcionário. Automatizar os nossos barracões, que ainda não são todos automatizados. Então, a minha ideia é essa no ano de 2024, para que depois a gente possa fazer novos investimentos. Você está vendo bastante automatização nessa tua área? Muito, muito. Nesses últimos, do ano de 2016 até 2024, nós automatizamos muito a granja. Ela foi praticamente automatizada, porque se ela não tivesse hoje automatizada, eu provavelmente teria hoje 150 colaboradores trabalhando comigo. E aonde você arrumar isso? Difícil. Em europeias, né? A gente fala sobre a mão de obra já, né? E ainda mais a mão de obra, você está falando de 50, mas de 50 não vai sempre 100%. De repente alguém vai sair, vai para outro lugar, concorrência puxa aqui. Sim. Você está sempre pensando nisso. Sim, o tempo todo. A gente tem uma rotatividade às vezes grande, por conta de que é um menino que às vezes não tem cabeça, aí pede para sair, e aí depois passa 3 meses, ele pede para voltar. E aí ele fica mais 2 meses, aí ele pede para ir embora de novo, aí passa 6 meses, aí ele pede para voltar de novo. Então a gente tem uma rotatividade grande, a gente tenta manter, tenta segurar os bons colaboradores, mas às vezes a gente tem esse fluxo muito grande ainda. Você tem o famoso plano B, plano C, plano D em cada departamento, cada setor para fazer? Tem que ter. Né? Não, tem que ter, Daniel, porque assim, ó, a gente trabalha com a nossa fábrica de ração praticamente todos os dias. Então, se me quebra um moinho, por exemplo, de uma fábrica, você tem que ter um plano B para poder socorrer. A gente trabalha com equipamento sempre de sobra, então eu sempre mantenho uma mini oficina dentro da minha própria empresa. Tratores, a gente mantém tratores de reserva, equipamentos e qualquer
peças para máquinas a gente também tem sobrando lá, porque se quebra uma esteira de ovo, hoje meu ovo dos barracões automatizados vem tudo por esteira. O nosso colaborador, que é os barracões automatizados, nenhum colaborador pega no ovo. O ovo sai desde da galinha, ele cai na esteira de ovo, na esteira ele cai na coletora, da coletora ele cai numa esteira central, da esteira central ele vai direto para a máquina de classificação. Ninguém põe a mão no ovo. E aí na hora que entra na máquina de classificação, ele é separado por tipo, a máquina separa por tipo, por peso, e aí a máquina embala o ovo. E o ovo já sai embalado. Então, ninguém põe a mão no ovo. A higienização, então, é 100%. 100%. Porque Aqui o pessoal fala, toma cuidado por dentro, tem isso aqui. Não, o processo é todo automatizado. Porque ele entra na máquina no processo, ele já é lavado, a gente deixa hoje um pouquinho de água só para tirar a impureza, que se por um acaso tiver. A gente tem uma bucha que ela é rotativa, que é para limpeza do ovo, que você precisa. A água já precisa ser clorada já para entrar na máquina. Então essa água já é clorada, já tem um clorador lá, que já tem o mínimo de porcentagem. E aí esse ovo já passa pelo processo de limpeza até a classificação. Então não tem manuseio com ovo mais. Quer dizer então que as galinhas que trabalham com você lá não sofrem? Não sofre. Não sofre porque a gente trata bem. Porque ela não pode, né? Não pode. Não, a galinha você tem que tratar bem. Trata bem a galinha que ela vai te dar a produção. Entendeu? Esse é o segredo. O segredo do sucesso é tratar bem a galinha. Eu falo para os meus colaboradores assim, ó, quem te paga teu salário? Ele fala assim, é você. Eu falei, não sou eu, é a galinha. A galinha paga teu salário. Porque se ela estiver comendo bem, se ela estiver bebendo água bem, se a comida que você estiver tratando ela estiver boa, ela vai te dar produção. Se ela te der a produção, eu vou te pagar. Interfere mesmo a ração? Até na parte da gente que vai consumir? Muito. Interfere muito. E como que a gente que consome identifica um ovo bom de um ovo ruim? Se por um acaso, é difícil você ver por fora, né? Se você vê Lógico. um ovo ruim, você só vai ver na hora que você quebrar. O ovo não pode vir trincado, né? A dona de casa precisa saber que o ovo você tem que comprar, ele não pode vir trincado, ele não pode vir com fissura na casca. Que é a fissurinha, aquela coisa pretinha. Tudo. Essa fissurinha, a minha máquina detecta a fissurinha. Eu tenho um detector de trinca de ovos automatizado na minha máquina. Então ela detecta essa trinca, ela já vai separado para um lugar já de quebra de ovo. Então, a dona de casa não pode ter o ovo trincado, entendeu? Então, ela não tendo o ovo trincado, ele não vai apodrecer, ele não vai gerar ruído, ele não vai gerar problema. E a gente, como a gente trabalha com uma produção grande, eu tenho muitos clientes na minha granja, então a gente trabalha com produção de um dia, no outro dia eu estou entregando para todos os clientes. Então não tem sobra de ovo. Eu não fico com um ovo de 2, 3 dias para trás. Por quê? Porque eu tenho que mandar esse ovo, por exemplo, para São Paulo, que a gente faz a São Paulo capital. Eu mando o caminhão para São Paulo. É ovo de um dia anterior. Não é ovo de 5 dias para trás. Por quê? Ele vai chegar numa central de distribuição, por exemplo, Ceasa. Eu entrego no Ceasa em São Paulo. Ele chega lá no Ceasa. Até essa pessoa distribuir meu ovo, ele demora às vezes mais 2, 3 dias. Ele pode chegar na mesa do consumidor com 4 dias ou com 5 dias. Ninguém vai ter problema com o meu ovo. E existe esse monitoramento até a chegada para o ovo não quebrar, não trincar? Existe. Tem que existir, né? A gente faz tem um pessoal que vem retirar lá na nossa granja e depois a gente monitora como é que chegou, se está tudo certo, o pessoal passa esse feedback para nós e a gente monitora. Eu tenho essa clientela que eu ainda tinha lá atrás, eu ainda tenho uma pessoa que atende lá, que essa pessoa ainda continua atendendo os meus clientes em São Paulo. Cliente de mais de 20 anos. Quer dizer que nós temos que ficar realmente de olho nessas qualidades do ovo. Se não é só o preço. O cara fala, o preço tá metade do preço. Não. Tem que se preocupar muito com qualidade. Saber a procedência. Você está comprando... O pessoal daqui de Catanduva compra o ovo da onde? O ovo tá vindo da onde? Tem que se preocupar com isso. Tem que ter um nome local. Tem que ter um nome. Olha, eu tô comprando da onde? Eu tô comprando do pessoal daqui de Urupês. Tá sabendo que o ovo tá saindo daqui de Urupês para vir para cá, para Catanduva, tá pertinho. Não tem demora na distribuição. Agora, se ele for num lugar que ele chega lá, tem a marca, o ovo tá vindo lá de Minas Gerais. Pô, o ovo tá vindo longe. Tem o deslocamento, demora para chegar. Então o pessoal daqui da região dê preferência para comprar
daqui da nossa região, porque com certeza o ovo é fresco, vai estar comprando um ovo de qualidade melhor, não tenha dúvida disso. E hoje nós estamos vendo os médicos falar só do ovo, academia, acorda, Sim. come 2 ovos, né? Ô Daniel, Mudou. você sabe que a gente, eu faço academia por questão de saúde, né? E lá na minha academia, se eu fizer uma pergunta lá na minha academia, por exemplo, quem come ovo, eu tenho certeza que é 99% das pessoas que fazem academia comem ovo e consomem muito ovo. É o ovo. É o ovo. O ovo é o momento. Eu acho que o ovo está em ascensão, porque o ovo tá todos os médicos indicando. Se você for num consultório médico hoje, perguntar pro médico qual que é o alimento que é o alimento número 1, ele vai falar, pode comer ovo. Coma ovo. De manhã, o médico vai te receitar, nutricionista vai te receitar você comer ovo. E o ovo, se você parar para pensar, o pão com ovo, Eu como aquele agora. pão com na maionese. chapa, a gemada. Então, se você pensar, já começa a dar água na boca só de você falar. Você fala assim, pô, eu vou comer um ovo. E à noite, por exemplo, você chega em casa cansado de um dia intenso de trabalho. Você fala assim, eu vou fazer um omelete para mim, vou pôr umas coisinhas que eu gosto lá, pôr um presunto, pôr um queijo, tal, não sei o quê. Ou vou só comer um ovo, fazer um omelete. Já tá bom para você ir dormir e jantar, porque você não pode também querer jantar muito, né, para não estafar. Então, assim, coma um ovo, coma um omelete, faz bem. Você sabe que eu faço uma receita do micro-ondas. Não sei se o micro-ondas faz bem ou mal, eu não quero saber, mas eu faço. Eu até ensinei a moça semana passada. Pega 2 ovos, pega e bate. Aí você põe o que você quiser, mas eu só boto em 1 minuto, 1 minuto e 10. 1 minuto e 10, sem óleo, sem água, sem nada. Rapaz, esse ovo tão lindo. Não sei se você já fez isso. Mas é muito rápido. Aí eu percebi que aquilo é muito mais rápido, porque você vai colocar na frigideira, vai ter que assar, não precisa mais também. Eu falei, gente, é muito rápido comer o ovo. Então a praticidade se tornou o ovo. Tudo. Porque assim, é igual você falou. Eu não sei se você faz na frigideira, eu não sei se você faz. Então tem várias maneiras. Do jeito que você quiser. Se você quiser fazer no micro-ondas, você pode fazer no micro-ondas. Na air fry, você pode fazer na air fry. Na frigideira simples, você pode fazer na frigideira. Ou cozido. Então você tem variedade de tipos, do jeito que você quiser fazer o ovo. Você vê que essa tendência do ovo ele tá aumentando. Tá aumentando. O consumo do ovo aumentou demais. Para você ter ideia, assim, número simples, número de galinhas antigamente, vamos falar de, não vamos falar de 10 anos para trás, vamos falar de 3 anos para trás. Era 9 milhões de aves no Brasil botando. Hoje são 12 milhões. Tá, atualmente, 12 milhões. O consumo de ovo do ano de 2023 estava em 240. A estimativa para 2024 é 265 ovos por habitante. Então nós estamos falando que eu vou consumir 265 ovos dentro desse ano. Ou quase 1 por dia. Quase 1 por dia. Entendeu? Então esse consumo ainda tende a aumentar. Porque ainda tem muita gente falando bem do ovo. Então isso ajuda muito o consumo. Ajudando o consumo a aumentar, e que deveria cada vez mais aumentar. Porque assim, numa mesa no café da manhã, nos hotéis onde você vai, o hotel tem um café da manhã com ovo mexido. Nos restaurantes onde você for, tem um ovo. Então cada vez mais... O ovo tá em tudo que é lugar. O ovo tá tudo em receita de bolo, nas padarias. Eu atendia a rede de padaria em São Paulo, eu atendia um monte. Porque consome muito para tudo quanto é receita, tanto salgado quanto doce. O ovo cai bem, não tem jeito. Quer dizer, então, que você já está preparado para o crescimento. Eu pretendo assim, esse ano de 2024 eu pretendo pegar um pouquinho leve com novos investimentos, mas melhorar sim um pouquinho na qualidade e eficiência. Organizar o que você já tem, então. Organizar o que eu tenho. Evoluir com o que você evoluir o que você já tem, já cresce. Exatamente. Não, cresce, né? Porque você dá uma qualidade de vida para todos os colaboradores que você tem, você consegue otimizar bastante, a gente tem bastante coisa ainda para evoluir. E aí a gente fala em maquinário também, que a gente tem que evoluir, tem algumas coisas ainda que a gente tem que fazer durante esse ano. Então tem... Você está abrindo porta para revendedores, pessoal que está escutando aqui, quer revender ovo? Na verdade, assim, você sabe que todo mundo que me procura e fala, olha, você não traz uma cartela de ovo para mim? Começa assim a pergunta, sabe? Traz uma cartela de ovo para mim? Aí a pessoa já pergunta assim, como que eu faço para vender ovo? Fala assim, vem aqui. Eu tinha, há pouco tempo atrás, a gente colocou no Instagram da Granja, falando, queira montar seu negócio, se você quiser montar seu negócio, venha falar comigo. Por quê? Porque eu comecei assim. Eu comecei montando o meu negócio vendendo ovo na rua. Então, se você hoje está me ouvindo, está passando por dificuldade, não precisa passar por dificuldade. Pega seu carrinho, seja ele simples, seja um Fusca, seja um Del Rey, seja qualquer carro que você tenha, que você consiga se direcionar lá em Ouro Preto, vai lá,
pega uma caixa, que seja, o dinheirinho que você tem, é R$200 que você tem, vai lá e compra uma caixa. Vai na rua e sai batendo de porta em porta, oferecendo. Com certeza, desses R$200, você vai fazer 260 ou 270. Volta lá, compra mais uma caixa, sai vendendo. E aí você vai conseguindo abrir a tua clientela. Hoje em dia tem mercado para todo mundo. E eu tenho muitos clientes. Você sabe que o meu nicho de mercado é esse cliente que vende de porta a porta. Que é o forte. Que é o forte. Que é o que você começou. Que é o que eu comecei, que eu instruo todo É o mundo. que você acredita. É o que eu acredito que dá certo. Não tem como não dar certo. Entendeu? Por que os grandes mercados, os grandes atacadistas vendem muito ovo? Porque ainda tem muita gente indo até eles. Então vamos tentar tirar esse target aí, vamos a gente começar a levar na mesa direto do consumidor, o ovo direto da granja, direto na mesa do consumidor, porque tem muita gente ainda que não recebe esse ovo na casa. E aí é esse cliente do porta a porta que vai buscar lá na minha granja e vai levar esse ovo direto da minha granja na mesa do consumidor. E aí esse ovo, com certeza, numa qualidade melhor, fresco, ovo do dia. Então hoje, qualquer pessoa pode montar seu negócio. Ela monta sua clientela que até liga, você traz ovo pra mim? Traz ovo. Daqui a pouco ela tem a clientela formada. Tua rede de contatos. O meu personal começou fazendo isso. O meu personal começou assim, olha, eu fazia personal com ele já há 2 anos. Ele falou assim, ó, posso começar a vender ovo? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Ele vende só para os amigos e para as pessoas que frequentam a academia. Hoje ele vende em torno de 25 a 30 caixas por semana. 30 caixas de ovo. Nós estamos falando de 12 cartelas em cada caixa. Então ele vende, dá para vender. Hoje quem estiver passando por dificuldade, não passe por dificuldade. Vem até a gente, eu vou te explicar o conceito básico, explicar os tipos de ovos que tem, que a gente tem 5 tipos de ovos diferentes. E só sair para rua oferecendo ovo. Botar o sorrisão no rosto, pega só sua rede de contatos. Começa assim. Começa com a tua rede de contato. Não precisa ir atrás de outras pessoas. Esse é o principal. A pessoa que tem vergonha, a pessoa que é envergonhada, que de repente, talvez eu não tenha essa facilidade de vendas, eu tenho um pouco de dificuldade, sou tímido. Meu carrinho é muito simplesinho para ver. Não tem. Tira fora tudo isso daí. Esses preconceitos aí, é um paradigma antigo. Os paradigmas antigos. Não tira isso fora. Então assim, eu tô com vontade, preciso ganhar uma grana, só tenho R$200 para começar a trabalhar, é o que você precisa. Quer dizer, comece sua vida com R$200. Comece a sua vida com R$200. Quer montar seu negócio? De R$200 você começa a montar seu negócio. Começa a sua vida montando, vendendo ovo na rua. Quer dizer, a pessoa até já tá aí, porque a pessoa já tem um extra. Porque se a pessoa já tiver uma família, tiver pai, a mãe, o avó, o tio, primos, amigos do futebol, amigo do baralho, amigo do truco, seja a idade que for, é só ter os R$200 que ele vai vender, porque todo mundo come ovo. E ele tá vendo que é indicação de uma empresa séria. Você sabe que aqui eu tô até te falando e agora me veio um outro cliente na cabeça, né? Eu tenho uma pessoa que vinha de Ibitinga comprar ovo com a gente, lá na granja. Ele vinha com o carro dele, ele tinha um Corsa. Ele colocava 27 caixas de ovos dentro de um Corsa. E ele iria levar para Ibitinga. Ele chegava lá em Ibitinga, ele tinha uma motinha 160 cilindradas. Ele colocava o ovo na mochila e saía entregando de porta em porta. Hoje ele chama Zap do Ovo, em Ibitinga. E ele vende umas 70 caixas de ovo por semana. É que às vezes a pessoa não conhece a fonte está aqui na minha frente, então. Você é a fonte dos ovos, quer dizer, a galinha dos ovos de ouro, né, das pessoas que estão escutando. Então, isso aí. Quero ter uma oportunidade de vida, porque realmente tem muita gente que está pensando, que eu vou fazer isso, aquilo. Quer dizer, começa. E ela pode começar, trabalho numa empresa, mas ela pode vender ovo, ela pode fazer... Você tá falando, várias pessoas vendem ovo, mas faz várias outras coisas. Pode, porque assim, meu pai falava pra mim assim, eu reclamava com meu pai quando era pequeno, que eu falava assim, porque ele falava assim, vai estudar. Eu falava, pai, mas o senhor fala pra eu trabalhar, você fala pra eu estudar, você fala que eu tenho que o lazer quando que é? Ele falava assim, o que você faz das 8 da noite até as 6 da manhã? Eu falava, pai, eu vou pra casa, descanso. Ele falou, então, descansa menos. Vai dormir mais tarde. Então assim, a pessoa tem um emprego, trabalha até às 6 da tarde, para um pouquinho nesse emprego das 6 da tarde, vai vender ovo na rua. É a hora que a dona de casa está em casa. Sim. É a hora que você vai achar todo mundo em casa. Então vai bater de porta em porta das 6 da tarde até as 8 ou até as 9 da noite para também não exceder o horário, para não chegar muito tarde na casa das pessoas, porque você não pode ser também intruso, né? Senão a pessoa não vai querer comprar ovo teu você batendo na porta da casa dela muito tarde. Então trabalho das 6 da tarde até as 8 da noite. Ou se a pessoa tiver um contato grande com um monte de gente no WhatsApp, falar oi, bom dia, oi, boa tarde, oi, tudo bem, posso entregar o ovo para a senhora, quer um ovo, cartela é assim, quer dizer, muito mais facilidade.
Ela já tá batendo na porta, tem que saber bater, mas ela sabe bater. Exatamente. Pega a motinha, bota o ovo na mochila da motinha. Tem uma bizinha, mas só tem uma bizinha. Também dá. Só tem uma bis. É a mochilinha nas costas, forra ela bonitinho pra não quebrar o ovo. Fazer uma linha atrás também, coloca cerquinha no entregador de pizza. Exatamente. Vai devagarzinho, vai entregando, faz uma propagandazinha na mochila lá, vendo ovos da Granja Dois Irmãos. Eu já ainda ajudo com a nossa logotipo da Granja Dois Irmãos. Quer dizer, as pessoas que elas estão escutando, você já tem um preparo para ensinar elas a começar? Um case de negócio. Já tem? E elas já podem ir já sabendo que vai falar com você já vai identificar o que cada um quer e como fazer, e ela só precisa ir. Só precisa ir. E só começar. Precisa ter boa vontade. E só não ter vergonha, disposição. Né? Abre aspas, vergonha de crescer, vergonha de ser feliz. Exatamente. Eu acho que aí talvez a vontade vai bater um pouquinho e talvez a vontade de crescer vai falar um pouco mais alto. Talvez se essa pessoa estiver passando dificuldade, aí que eu acho que é o ponto. Sim. Tá passando dificuldade? Não é a hora de eu ficar reclamando, é a hora de eu levantar a mão pro céu, agradecer que eu tenho saúde e ir pra rua vender. Muito vender, bem. oferecer pros clientes, oferecer pros meus amigos e sai vendendo. Muito bem, então vamos vender meu peixe também. Quero agradecer a todo mundo aqui, ó, Mercaverde Brasil, Ligue Shop, Merlin Brindes, a Vox FM. Mandar um abraço também pessoal do Regional, pessoal da Luciana Magazine. Também mandar um abraço pessoal da TV Cidade, da Óticas Brasil, da Fidelidade, da Revista Estampa. A todos vocês que estão escutando a gente, nosso muito obrigado. Aqui a entrevista do nosso amigo vai estar dentro do cafécomzaque.com. Você vai ter tua página própria, vai ter os teus cortes especiais aí pra mandar, até mandar esses clientes aí, quer vender teu ovo, já sabe como fazer. Legal. Eu acho que é isso, dá pra fazer bastante horas aqui, mas você já é um cara ocupado, foi bom que você apareceu aqui. Mas brincadeiras à parte, o que você pode deixar justamente pra essas pessoas aí? Quer dizer, eu não aguento mais, eu tô endividado, eu não aguento mais, eu desisto da vida, eu desisto dos meus sonhos, eu quero crescer, mas eu não acho oportunidades. O que você pode dizer sobre isso? Eu acredito que você tem que erguer sua cabeça, levantar, sacudir e dar a volta por cima. Vai em busca do seu. Eu acho que cada um tem um objetivo na vida. Reclamar não pode fazer parte do nosso dia a dia. A gente não pode viver de reclamação, porque com certeza eu tenho os meus problemas, você tem os seus, e se a gente viver só reclamando, a gente só vai atrair as reclamações. Então a gente só tem que pensar que daqui para frente só vai ter coisas boas na nossa vida. Então, erga a cabeça e vai em frente, busca. Se quiser vir falar comigo, pode vir falar comigo que eu vou dar a case de sucesso, é vender ovo na rua, que o ovo é o momento. Estamos no momento certo para poder vender ovo. Quer dizer, então, que a pessoa ela só tem que perder um pouco o valor do umbigo, né? Olhar seu próprio umbigo, olhar em volta da família. Se tem uma família que quer crescer, é falar contigo também. Principalmente, basta ela acreditar, né? Porque Sim. todo mundo tem as suas próprias dores. Quando a gente começa a identificar que a tua dor também é difícil para você, mas pro outro, a outra dor é mais forte dele. Então, cada um tem a força de aguentar as dores. Mas você prova para mim também que você também passou por várias dores. Então, se as pessoas veem você bem hoje, é porque atrás teve vários problemas. É que a gente pensa, quando a gente olha para um case de sucesso, a gente acha que a pessoa já nasceu rica, né? Sim. A pessoa já veio, mas esse daqui, ou um empresário que a gente vê, às vezes que a gente se espelha, acha que ele nasceu rico, mas não sabe qual que foi o start dele lá, quais foram os obstáculos da vida dele. Talvez os obstáculos da vida dele foi que fez ele crescer. São os nossos obstáculos nas nossas vidas que faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça. É isso que a gente faz ter aquela casca, sabe? A casca só vem quando a gente tem um problema. E aí pode ser esse problema tanto emocional, quanto pode ser o problema financeiro. E é isso que vai dar a casca para a gente reagir, recuperar e correr atrás dos nossos objetivos. Porque o que a gente mais quer? É ter sucesso, é ter paz, é ser reconhecido pelo aquilo que a gente fez. E para isso a gente não precisa de muito. A gente não precisa ser... eu falo até que menos é mais. Nessa hora, menos é mais. A gente precisa ter pé no chão, humildade e trabalhar. Eu nunca tive preguiça de trabalhar, Daniel. Nunca abaixei minha cabeça. Trabalhe duro. Não trabalhe pouco. Porque o trabalho pouco não é merecedor. Sim. Então trabalhe duro, 12, 13 horas, esse negócio de trabalhar 3, 4 horas por dia tá ultrapassado, não se trabalha pouco. Você pode olhar qualquer empresário aqui na cidade e perguntar para qualquer empresário bem sucedido aqui de Catanduva, nós estamos falando só de Catanduva, esse empresário não trabalha 8 horas.
ele trabalha muito mais que 8 horas. Sim, muito mais. Não então para. ele só tem sucesso se ele erguer a cabeça, levantar e ir pra cima, entendeu? Ergue as mangas, não tenha braço curto, tenha vontade de trabalhar, e aí com certeza você vai ser recompensado. Eu já tomei, eu uso três partes, que é acreditar, que eu acredito em mim, eu aceitar os problemas quando ele vem e evoluir. Porque é através desses problemas que você vai evoluir. Porque sem dor, sem ganho, né? Então não adianta nada. É aí que tá os vencedores dos perdedores. Porque quando vem um problema, uns desistem, os outros continuam remando. Né? E não desistir é o diferencial. Não tô falando de desistir de sonhos malucos, né? Que a gente quer sonhar em ser cantor, jogador, ou ser... Não, mas coisas concretas. Sim. Se o teu trabalho é concreto, se as coisas que você tá fazendo é bem feitas, se teu produto ele vai ter problema. Vai cair o barracão. Sim. Vai morrer galinha. Vai entrar em dívida às vezes. Vai ter problema. Mas aí que tá o cara de falar, vamos desistir, vamos vender outra coisa, não, vamos continuar e vamos apagar o fogo, mas a gente vai vencer. Sim. É isso que você acabou de provar. É a maneira com que você encara o desafio da vida, que eu acho que faz toda a diferença. Então assim, aconteceu vários problemas na minha vida, e como que eu vou lidar com esses problemas? Eu vou amolecer, abaixar minha cabeça e aceitar, ou eu vou levantar minha cabeça, encarar e ir pra cima? É isso que eu acho que é o grande desafio. É você levantar a tua cabeça, encarar e ir pra cima e falar assim, eu vou começar tudo de novo. Eu comecei do zero. Eu não tinha nada, vamos se dizer assim. Quando eu saí para vender no ovo na rua, eu não vendia, não era conhecido. Quando eu mudei para cá, para Catanduva, eu não era conhecido, ninguém me conhecia. Eu precisava fazer uma carteira. Então, foi assim que tudo começou, e é assim que as pessoas têm que encarar na vida. E se você puder deixar uma mensagem final, se tua família escutar você até esse final aqui, o que ela poderia escutar agora, uma mensagem final só pra tua família? Só pra minha família? Não, vamos cortar isso não, vamos ver se elas vão assistir você mesmo. Você assistiu? Assisti. O que eu falei no final? Só pra tua família. Vamos pegar eles. Pra minha família, você sabe que a gente fica até emocionado, né? Pra falar pra família, né? Porque eu amo minha família. Eu acho que a família é a base de tudo, viu, Daniel? Eu acho que a gente, estando bem amparado pela família, a gente ergue a cabeça no dia seguinte e vai pra cima, né? E a gente encara todos os desafios com a esposa, com os filhos, com os pais. Meus pais passaram problemas de saúde recentemente, encararam da melhor maneira. Então, assim, pode ter certeza que eu sou um vencedor, e vocês vão estar comigo durante todo esse período. Acredito nos meus filhos, a 4ª geração da empresa, com os pés no chão. Eles vão dar muitos frutos ainda da Granja Dois Irmãos, ainda vai ter muita gente escutando muito da Granja Dois Irmãos pelos filhos que eu tenho. Pela 4ª geração que está vindo aí, que eu acredito muito neles. Eles vão ainda vão ter muito mérito do trabalho deles executado. A gente vai ouvir pelo mérito deles, não é nem pelo meu, nem pelo meu pai que deixou, e nem pelo pai deles que deixou alguma coisa para eles, mas sim por mérito deles. Então, acreditem no papai que vai dar tudo certo. E meu pai e minha mãe acreditaram no filho deles, e eu tenho certeza que eles são muito orgulhosos pelo filho que ele tem. Muito bem, é isso mesmo, ó. Vai ganhar um kit de viagem aqui da Elite, da Fidelidade. Muito obrigado. E a camisetinha nossa também. Fidelidade do nosso Alex Tomazini, amigo, eu falo pra ele, amigo e irmão. Todo mundo conhece o Alex. Eu falo, Alex, pelo amor de Deus, todo mundo conhece Alex ele. é meu amigo e irmão. Esse aqui também é a camiseta do Café com Zac, ó. Ótimo, muito obrigado. Exclusivo aí pra quem tá vindo aqui, Obrigado. ó, a camisetinha Muito tua. Eu quero agradecer bastante você, agradecer a tua presença, tua vinda até aqui, foi um grande ensinamento, mas um grande ensinamento que a gente aprende, é que eu falo que todos esses anos que eu bato papo, eu percebi um dos motivos principais de começar a fazer isso, eu brinco, né, de ou eu procurava um psicólogo ou eu montar um podcast. Então foi montar um podcast, e eu acho que é uma cultura tão grande que eu tô tendo, porque toda vez eu tenho 1 hora e meia com vocês. Aprender a vida de cada um, aprender as dores de cada um, faz a gente evoluir, cara. Sim, é demais, né? Demais. Você ouvir uma pessoa falando um pouco da sua vida, você cresce, né? Não tem jeito, fora que né? você ajuda também as pessoas a ela mesma relembrar um pouco do passado, ela sai daqui mais forte. Sim. E isso é bacana, isso é bacana do projeto. E eu quero agradecer vocês que estão assistindo aí, gente. Então, cafécomzaque.com vai estar no YouTube, Spotify, os cortes esparramados, siga a nossa página e não desista dos seus sonhos. Nós estamos aqui falando com mais um que não desistiu, cresceu, evoluiu, vai apanhar, vai continuar apanhando, mas vai continuar crescendo, porque ele tornou-se forte. Seja forte na sua vida, ok? O Café do Zac deseja um feliz dia,
tarde e noite para você. Um forte abraço e muito obrigado. Para eles lá